já há 3 domingos, já é o 3º domingo que nós vamos trazer essa palavra do coração de Deus para o seu coração, palavra que está totalmente em sintonia com o momento que a gente está vivendo. E eu quero que você abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no 2º livro de Samuel, no capítulo 24 e no versículo 25. E lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25, está escrito o seguinte: Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. E terminou a praga que destruía Israel. Relembrando em 2 ou 3 minutos as 2 mensagens dos 2 domingos anteriores, domingo 29 e domingo 22, nós começamos a pregar essa mensagem, e lá no início nós vimos que Deus, em nenhuma hipótese, Ele pode ser desprezado. Lá no início nós vemos que o amor de Deus, Ele traz consigo responsabilidades, porque Davi num determinado momento ele desprezou Deus, e Deus não pode ser desprezado. O rei do Egito, Faraó, desprezou Deus, e Deus não pode ser desprezado. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e nós descobrimos que esse amor imensurável de Deus, ele traz para a gente responsabilidades, e nós vimos que a gente precisa confiar na misericórdia de Deus sempre. No domingo, dia 29, nós vimos que os céus podem estar a nosso favor, ou os céus podem estar contra nós. Isso vai depender basicamente do que pensamos, do que falamos e do que fazemos. Davi, quando mudou o pensamento, quando mudou a fala e quando mudou a atitude, a Bíblia diz o que aconteceu: e terminou a praga que destruía Israel. Eu disse domingo passado que a boa notícia é que a praga podia cessar, e a praga cessou. E eu disse domingo passado que a Bíblia nos ensinava o que fazer para que a praga cessasse. E hoje então nós vamos estar pregando isso. Hoje então nós vamos estar ministrando a sua vida, ao seu coração, as 4 atitudes que Davi tomou para mudar aquele quadro. As 4 atitudes que Davi teve para mudar aquela situação. E eu quero dizer que hoje o Brasil teve uma atitude linda, porque milhões de crentes em todo o Brasil hoje jejuaram a Deus e oraram a Deus para que a praga, para que o Covid-19 cesse sobre o Brasil. Ele paralise, ele deixe de avançar. O Deus eterno entre em cena e mude essa história na nossa pátria. Hoje, a igreja brasileira, hoje, todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, criança, toda pessoa que acredita que em cima destes céus há um Deus que pode qualquer coisa, se voltou para Deus e pediu misericórdia sobre o Brasil, exatamente como fez Davi, que pediu misericórdia a Deus. Davi, ele tem 4 atitudes que fazem cessar a praga. Davi, ele tem 4 atitudes que fazem terminar aquela catástrofe que se abatia sobre a nação. A primeira atitude dele foi o arrependimento. No versículo 10
do capítulo 24 da segunda carta de Samuel, Davi, ele declara ao Senhor, de forma muito forte, o seu arrependimento. Ele mostra para Deus o quanto ele estava arrependido daquela atitude de ter contado o povo, porque eu já falei de ter contado o exército, porque eu já falei nas mensagens anteriores que aquilo não soou bem para Deus. Aquilo soou para Deus como se Davi agora não fosse mais depender de Deus nas suas batalhas, não fosse mais depender de Deus nas suas guerras, mas fosse depender do poderio, da força do seu exército. Quando ele constata, quando ele percebe a gravidade do que ele tinha feito, porque às vezes nós fizemos determinadas coisas e nós no momento não entendemos a gravidade. A gente vai entender ali na frente, quando os nossos olhos são abertos, quando a nossa mente é aberta. E eu oro para que o Espírito Santo, ele fale com você, e ele abra a sua mente, ele abra o seu entendimento, porque talvez uma atitude sua, um comportamento seu, uma palavra sua, um pensamento seu, tenha ofendido a Deus. Davi, ele, quando percebe a gravidade do que tinha feito, ele se arrepende, e ele diz a Deus exatamente o seguinte: pequei gravemente com o que fiz. Ele ora e ele diz: pequei gravemente com o que fiz. E ele diz a Deus: agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. Arrependimento. Ele se arrepende daquela ação, ele se arrepende daquele ato que como rei ele havia tido, ele havia tomado. Ele sente agora uma dor, ele sente agora um pesar enorme pela atitude errada que havia tomado. Ele sente esse peso, e ele não vacila agora, ele não titubeia agora, ele não se demora em demonstrar para Deus o seu arrependimento. E essa dor que ele sente agora o leva a se arrepender e a mudar completamente sua opinião e atitudes. Arrependimento. Toda pessoa, ela é passível de um erro. Toda pessoa, ela é passível de um pecado. Uma família é passível de um pecado. Uma nação é passível de um pecado. Mas chega o momento que os olhos do entendimento precisam se abrirem, e a pessoa precisa compreender que é preciso se voltar para Deus, e tal qual Davi se humilhar diante de Deus, tal qual Davi perceber o erro e dele se arrepender. Primeiro passo, primeira atitude que agora Davi toma para mudar aquele quadro, para que aquela praga cessasse. Muita gente já tinha morrido, muita gente já morreu, muita gente já morreu no mundo. O mundo tem que se voltar para Deus. Muita gente já morreu no Brasil, chega de mortes no Brasil. O Brasil tem que se voltar para Deus. Arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ela faz o caminho de volta. Quando a pessoa se arrepende, ela provoca mudança. Arrependimento provoca mudança. Arrependimento provoca transformação. Davi se arrependeu. Eu chamo você nesta noite ao arrependimento. Eu chamo a sua família nesta noite ao arrependimento. Eu chamo o Brasil nesta noite ao arrependimento. Eu chamo cada pessoa
que está cultuando a Deus conosco hoje, agora, eu chamo você a se voltar para Deus e a dizer: Senhor, eu pequei, eu não sabia a gravidade do que eu estava fazendo, eu cometi uma loucura, um desatino. Foi isso que Davi disse: eu cometi uma grande loucura. Agora perdoa o pecado do teu servo. Eu chamo você a se voltar para Deus e a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender das atitudes erradas, a se arrepender dos comportamentos errados. Você precisa de arrependimento para que a sua história mude. Você precisa de arrependimento para que a sua vida mude. O Brasil precisa de arrependimento para que a praga cesse. Diz a Bíblia que terminou a praga que destruía Israel. Se volte para Deus agora. E quando as coisas, não espere as coisas normalizarem. Procure imediatamente o pastor, procure imediatamente a igreja, procure imediatamente a equipe pastoral e volte para Cristo. Firma os teus passos. Arrependimento, primeiro passo. Segunda atitude, além de se arrepender, Davi agora, ele precisava, nesse arrependimento, fazer o caminho de volta. E quando ele faz aquela contagem, quando ele conta o exército, parece que ele não desejava mais depender de Deus. Parece que agora ele estava autoconfiante, porque tinha um exército numeroso. E Davi, por um instante, enquanto aquela contagem era feita, aqueles meses todos, Davi parece que agora o pastorzinho de Belém, o pastorzinho de Belém Efrata, parece que agora havia se tornado famoso e não queria mais depender de Deus. É exatamente o que muitas pessoas fazem. Deus as levanta, Deus as prospera, Deus lhes abre portas. As pessoas eram um nada, e Deus abençoa de tal forma que a pessoa se transforma em alguém. Ela consegue um bom emprego, ela constitui uma família, ela cola grau numa universidade, ela agora tem a sua casa, ela tem o seu círculo de amizades, ela agora tem o seu grupo social. Antes ela que buscava tanto a Deus, que dependia tanto de Deus, parece que agora essa palavra depender de Deus, ela soa estranha, e ela deixa de ser central na vida da pessoa e passa a ser periférica. E a segunda atitude de Davi, para que a praga cessasse sobre a nação, ele voltou a depender de Deus. E eu chamo essa segunda atitude de dependência de Deus. Nós nunca podemos deixar de depender de Deus. Está equivocado o homem que pensa que pode não depender de Deus. Está redondamente enganada a mulher que pensa que pode viver sua vida sem depender de Deus. Está enganado o governante que imagina que possa tocar uma cidade, um estado ou uma nação, abrindo mão da bênção de Deus, abrindo mão da dependência de Deus. Está equivocado o empresário que imagina que possa fazer a sua empresa ser bem sucedida, abdicando de Deus, abrindo mão de Deus. Davi cometeu essa loucura e a nação quase foi destruída. É preciso depender de Deus em todo tempo. É preciso depender de Deus
em momentos como estes que nós estamos vivendo. E eu disse esses dias à equipe pastoral: quem sempre dependeu de Deus vai estar tranquilo com tudo que está acontecendo. Se você que está conosco, se você que está cultuando a Deus, servindo a Deus com a gente nessa noite, e se você sempre dependeu de Deus, eu sei que você está tranquilo, porque aqueles que sempre dependeram de Deus não tem o que temer, porque a pessoa sempre dependeu de Deus. Ela tem um bom emprego, mas ela sempre dependeu de Deus. Quando ela perdeu o emprego, ela continuou dependendo de Deus. Então, essa crise que está acontecendo no mundo e no Brasil, se a pessoa sempre dependeu de Deus, ela vai superar, ela vai vencer com tranquilidade. Mas se ela não dependeu de Deus, se ela nunca aprendeu a depender de Deus, se ela teve uma vida distante da dependência de Deus, eu disse à equipe pastoral esta semana que duas coisas vão acontecer com essa pessoa que nunca dependeu de Deus. A primeira delas, e é a que eu quero que aconteça, a primeira delas, e é a que eu desejo que aconteça, essa pessoa vai aprender a depender de Deus na marra. Ela não vai ter outra opção, ela não vai ter outra alternativa, sim ou sim, ela vai precisar depender de Deus. Mas a segunda coisa que pode acontecer, e essa eu não desejo, eu não quero que aconteça, é se a pessoa não aprender a depender de Deus agora, ela vai perecer. Todo aquele que não depender de Deus, infelizmente vai perecer. Eu não quero que isso aconteça. Por isso eu chamo você nessa noite a depender de Deus. Eu chamo você chefe de família, eu chamo você pastor, obreiro de Deus, pregador da palavra, empresário, dona de casa, estudante, trabalhador. Eu chamo você a depender de Deus. Não se apavore. Levante a sua cabeça e dependa de Deus. Se você depender de Deus, Deus nunca decepcionou ninguém. Ao longo da história bíblica, ao longo da história humana, Deus nunca decepcionou ninguém. Deus nunca frustrou ninguém, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Dependa de Deus. Davi, ele volta a depender de Deus. Porque ele, quando manda contra o exército, ele deixa de depender de Deus. Mas agora, ele declara novamente a sua plena dependência de Deus. Ele agora declara novamente a sua total e absoluta dependência de Deus. E sabe, quando que nós percebemos que ele volta a depender de Deus? Quando ele diz: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Olha o que ele diz: eu prefiro cair na mão de Deus. O que ele está dizendo? Eu prefiro depender de Deus, eu quero voltar a depender de Deus, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Eu prefiro depender de Deus, eu quero continuar dependendo de Deus. É preciso depender de Deus. Quando ele faz a contagem dos soldados, dos guerreiros, do exército, ele estava anulando a sua dependência de Deus, ele estava cortando a sua dependência de Deus. Mas agora não. Agora, quando ele diz: eu prefiro cair na mão de Deus, agora ele está dizendo: Senhor, eu volto a depender de Ti. Ele está dizendo: Deus, esquece a besteira que eu fiz, esquece a bobagem que eu fiz, esquece a loucura que eu fiz, esquece, Senhor, por um momento, por um instante, eu vacilei, mas esquece, Senhor, eu prefiro cair na Tua mão. E o que Deus tinha mandado ele escolher não era nada fácil. Eu já falei na primeira pregação das 3 escolhas. Eu não sei qual era, se tinha alguma melhor. As 3 eram dramáticas, eram duríssimas.
Mas quando ele tem que fazer a escolha, o que ele faz? Ele volta a depender de Deus. Ele diz: Senhor, eu dependo de Ti, faça o que o Senhor quiser comigo, eu prefiro cair na Tua mão, porque grande é a Tua misericórdia. Agora ele voltava a depender de Deus. Sempre nós devemos depender de Deus, sempre. Eu quero reiterar, caminhando para o final dessa mensagem, já estamos a 1 hora de culto, e o nosso culto é 1h05, 1h10, e as outras 2 atitudes, pastor, calma lá, você já me conhece, eu vou deixar você curioso. As outras 2 nós vamos falar no próximo domingo, se Deus permitir. Agora ele voltava a depender de Deus. Sempre devemos depender de Deus. Sempre você deve depender de Deus. O que Deus fizer, ainda que a gente não entenda, mas sempre o que Deus fizer vai ser o melhor para nós. Sempre o que Deus fizer vai ser melhor para você. Independente do que Deus fizer, aleluia, se você estiver na mão dele, será sempre o melhor. Independente do que Deus fizer, igreja, se nós estivermos nas suas mãos. Por isso eu chamo você nessa noite, primeiro a se arrepender, segundo a depender de Deus, porque se você estiver na mão de Deus, o que Ele fizer, sempre será o melhor. Arrependimento e dependência de Deus. Mais do que nunca, a gente precisa depender de Deus. Mais do que nunca a gente precisa estar na mão dEle. Então eu chamo você nessa noite, dependa de Deus. Se você depender de Deus, você vai vencer. Se você depender de Deus, você vai superar. Se você depender de Deus, você vai triunfar. Eu quero orar por você agora. Primeiro por você que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Se tem alguém que está servindo a Deus conosco e quer receber a Cristo como Salvador da sua vida, aí na sua casa põe a mão no seu coração e diga comigo que você recebe a Cristo como Salvador da sua alma. Se você deseja aceitar Jesus agora, aí na sua casa, você que ainda não fez isto, feche os seus olhos comigo aí na sua casa e faça esta oração comigo. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e com a minha mão direita em meu coração, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Diga amém. Se você recebeu a Cristo, faça um contato conosco. Mande o seu nome, o seu telefone, e nós vamos estar contatando com você. Mas se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu também quero orar para você voltar para Jesus. Porque se você saiu da presença dEle, você não está dependendo dEle. Mas eu quero chamar você para voltar a depender de Jesus. Se você quer reconciliar sua vida com Cristo, põe a mão direita no seu coração e ore comigo. E diga: Senhor Jesus, eu desejo hoje reconciliar a minha vida contigo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me volto para Ti. Eu desejo depender de Ti. Recebe-me, Senhor, novamente, em nome de Jesus. Diga amém. Se você reconciliou sua vida com Cristo, faça o contato conosco através do Facebook ou da nossa equipe pastoral. Contate com a gente, nós vamos estar ali procurando para ajudar você. E agora, antes da oração final, muitos pedidos de oração chegaram. Eu quero citar alguns. Irmã Clarice, irmã Veridiana, por saúde. Filho e nora da irmã Noemi, família da irmã Lucélia,
Vamos estar orando por todos esses irmãos em nome de Jesus. Muitas cidades também nos acompanhando: Canoas, Nova Santa Rita, Canguçu, Campo Verde, Ijuí, Sapucaia do Sul, Esteio, 3 de Maio, Rosário do Sul, São Leopoldo, Rio Grande. Quanta gente nos acompanhando em tantas cidades por esse estado. Nós queremos orar por você agora, aí na sua casa. Vamos fazer aquela corrente de oração agora. Você pode segurar na mão da sua esposa, do seu filho, do seu esposo, da sua filha. Não tem nenhum problema, porque você está convivendo com essa pessoa dentro da sua casa. Então segure na mão desta pessoa agora, e nós vamos ao clamor final, para que Deus cesse a praga. Ore comigo, ore com fé, ore com fervor, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos unimos em oração agora, Senhor, chegando ao final de mais um culto, Senhor, quando centenas de pessoas nos acompanharam, Senhor, participaram conosco, Senhor. Eu quero orar por cada um em nome de Jesus. Eu quero orar por cada família em nome de Jesus. Orar por aqueles que receberam a Cristo. Orar por aqueles que reconciliaram a sua vida com Cristo. Orar pelos pedidos de oração por saúde que nos chegam. Orar, Senhor, por cada pessoa que nos acompanha em tantas cidades por esse estado. E pedir a Tua bênção, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família. Pedir uma grande semana, Senhor. Eu oro, Deus, para que estejam presentes na mente e no coração do Teu povo ao longo desta semana. Primeiro, o arrependimento, Senhor. Porque Davi precisou se arrepender para Deus mudar aquele quadro. E essa pessoa precisa se arrepender para Deus mudar esse quadro. Segundo, Davi voltou a depender do Senhor, e essa pessoa precisa depender do Senhor, e nós precisamos depender do Senhor. Eu chamo o Teu povo nesta noite. Eu chamo a cidade de Canoas nesta noite. Eu chamo o Rio Grande do Sul e o Brasil nesta noite ao arrependimento e à dependência de Deus, para que a praga termine, para que a praga cesse. Eu oro para que o Teu povo tenha uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, uma semana de boas notícias. Eu oro, Senhor, para que o milagre de Deus aconteça, a cura aconteça, o toque de Deus aconteça sobre esta família agora, o toque de Deus aconteça sobre esta vida agora. Desde o santuário da Igreja Brasil para Cristo em Canoas, nós enviamos esta bênção, nós ministramos esta vitória, em nome do Senhor Jesus, e nós dizemos: assim seja, e assim será. Aí na sua casa diga comigo amém. Aí na sua casa diga comigo aleluia. Aí na sua casa aplauda Jesus comigo agora bem forte. Aplauda dando aleluia, aplauda dando glória a Deus. Não canse de aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir dizendo que Ele é grande, pode aplaudir dizendo que Ele é tremendo, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o teu Deus, e que você se volta para Ele arrependido, e que você se volta para Ele para depender dEle ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida. Glória ao nome de Jesus, bendito seja Deus. Diga bem forte comigo amém, diga bem forte comigo aleluia. Eu quero dizer a você que Deus lhe abençoe. Uma grande semana, uma semana de arrependimento e de dependência de Deus. E nos vemos novamente, a igreja em Canoas, quarta-feira, na nossa live 19h30. E na sexta-feira, novamente no nosso grande culto de libertação e cura divina, ao vivo, aqui do nosso templo sede. Um forte abraço e fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Igreja Brasil para Cristo em Canoas, acolhendo famílias. Ao vivo no Facebook, domingo às 19h, quartas às 19h30 e sextas às 20 horas. Assista no YouTube, OBPC Canoas. Siga nossa igreja nas redes sociais, @obpc.canoas. Igreja
famílias.